Bom, pessoal, hoje eu tenho a honra de conversar com o deputado estadual do Solidariedade do Rio Grande do Norte e presidente da CPI do Covid, a CPI que está colocando realmente as estruturas do Nordeste em polvorosa. Deputado Kelpis Lima. Deputado, muito obrigada pela sua gentileza em me receber aqui no hotel, em Fortaleza. Ele está aqui porque ele veio participar de um evento em que ele vai explicar o que está acontecendo na CPI. E o que está acontecendo na CPI? Nós identificamos, durante a pandemia, que havia uma oportunidade gigante de corrupção em todo o Brasil e não diferente no nosso estado. Compras milionárias, perdeu-se o referencial de preço por causa da escassez de insumos e no ano eleitoral. Então havia um ambiente muito propício à corrupção. E nós começamos a fiscalizar algumas compras por parte do governo do estado e por parte do consórcio Nordeste, do qual o Rio Grande do Norte é sócio. Nós já tínhamos a suspeita que o consórcio Nordeste era, acima de tudo, um instrumento político e não um instrumento de gestão. Eu tenho formação na área de gestão e eu via pelos movimentos do consórcio Nordeste que não havia um objetivo de economia de dinheiro, mas de criação de um órgão supraestatal para atender interesses políticos. Infelizmente, a fiscalização rapidamente identificou indícios de mau uso e desvio de dinheiro público. Nós montamos uma estratégia para termos uma CPI que a oposição pudesse ter maioria, e aí levou-se um ano na montagem dessa estratégia. Porque a gente precisava fazer toda uma conjuntura regimental, coleta de assinaturas, um trabalho muito silencioso e de investigação. Assim que nós conseguimos juntar todos os elementos políticos e objetivos, pedimos a instalação da CPI e esses 12 processos de compra identificados, um deles do consórcio Nordeste, as investigações só estão trazendo à tona os elementos e provas de que a gente, infelizmente, estava certo quando começamos o nosso trabalho. Houve corrupção e houve mau uso de dinheiro público. Você já tem a noção de qual o valor em que a corrupção tirou da população? Olha, só nesses 12 processos de dinheiro público do Rio Grande do Norte tem 73 milhões de reais. Quando você amplia isso para o consórcio Nordeste, aí ultrapassa a centena de milhões de reais. E no caso do consórcio Nordeste tem uma peculiaridade. Como ela é uma, que a gente chama autarquia interfederativa... Ou seja, é um clube. Com 9 sócios, qualquer ato do consórcio Nordeste, o Rio Grande do Norte pode investigar. Qualquer centavo gasto, porque o dinheiro é diluído. Então o senhor está sabendo o que está acontecendo, o que aconteceu no Ceará. Isso, então a gente está assim, nós estamos investigando o consórcio Nordeste, dentro da CPI uma compra, que é a compra dos 48 milhões de respiradores, mas há um desejo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte de instalar outra CPI para investigar as demais compras do consórcio Nordeste. Ótimo. Tendo em vista que nós somos sócios. Entendi. Até para vocês verificarem o prejuízo causado ao Estado também, né? Também, porque a gente é sócio. Só de manutenção, com cargos comissionados, diárias, passagens, alimentação, o Rio Grande do Norte gasta R$1 milhão por ano com o consórcio Nordeste. É um abuso de dinheiro para uma máquina que a gente sabe que o interesse dela não é economicidade. Qual é o interesse do consórcio Nordeste? Só para deixar claro, isso não é objeto de investigação, sim, claro. Mas eu coloco de forma muito clara e sem nenhum problema a minha visão do consórcio Nordeste, tanto como gestor como político. O consórcio Nordeste ele foi criado para ser um instrumento político e de manipulação do povo nordestino. Havia um desejo claro de fazer contraponto ao governo federal, inclusive nas relações internacionais. Você vê que o primeiro movimento foi uma viagem internacional, colocando o Nordeste como algo à parte do Brasil. Quase uma região independente. Na construção das relações. Foi chamado para dirigir o consórcio Nordeste o senhor Carlos Gabas, que já tinha sido investigado na Lava Jato e que não entende nada de Nordeste, que não tem nenhum compromisso com o Nordeste. E as investigações deixaram claro que isso não é só um conceito que eu tenho, é objetivo. Ele tentou pegar 4 milhões de dinheiro do Nordeste para abastecer a cidade de Araraquara, administrada por um colega ministro e amigo dele, Edinho, do PT. E
No meio do caminho do Consórcio Nordeste surgiu a pandemia. Aí, como a gente diz lá na nossa terra, foi a mão e a luva. É a fome com a vontade de comer. A mão e a luva. Porque eles tinham o instrumento e a oportunidade de promover corrupção. E aí não deu outra. Fizeram operações absolutamente desastradas com o dinheiro do povo nordestino. É uma soma terrível para dinheiro público, que é incompetência com corrupção. Eles conseguiram unir as duas coisas. E esse Consórcio Nordeste, na atual formação, com os atuais governadores e atuais gestores, ele precisa urgentemente ser encerrado. Um consórcio público como instrumento de gestão, ela é uma excelente ferramenta. Mas essa ferramenta não está na mão das pessoas corretas. É como um martelo que serve para pregar um belíssimo quadro na parede e serve para matar uma pessoa. O Consórcio Nordeste hoje está matando pessoas. É uma coisa impressionante. A responsabilidade desses homens e mulheres que se dispõem a colocar os seus nomes para governarem estados que são carentes de boa gestão, né? E quando a população se vê numa situação de risco e desespero, atuam dessa forma. O senhor conseguiu, através dessa investigação, a comprovação de todo tipo de crime? Tem sim, tem muito esquema. E é importante dizer uma coisa, quando nós instalamos a CPI, a gente, o nosso partido lá, que é majoritário na CPI, entre os membros de oposição, a gente fez duas exigências. A primeira delas é que a gente não fizesse pré-julgamento. A gente não começasse a CPI escolhendo alvos e construindo provas para atingir aquele alvo. Isso era muito importante para termos credibilidade e não distorcermos as investigações. Diferente da CPI do Senado Federal. A gente decidiu que iríamos investigar fatos e dos fatos iriam emergir as pessoas. Os culpados e os inocentes, porque você também tem que ter coragem de inocentar quem não é culpado. Mesmo que seja adversário político seu. Se ele é inocente, ele é honesto, ele pode ser um bom adversário e um bom contraponto de ideias, e isso não é problema. Mas a gente precisa exterminar os que fizeram mau uso e desvio de dinheiro público. Então, a primeira exigência foi não haver pré-julgamento de ninguém. A segunda é não livrar a cara de ninguém no final. Entendi. Como é que isso será possível se o Estado é governado por uma petista e o relator é um petista? Nós conseguimos construir a CPI com a maioria do nosso bloco. Então o relatório dele só será aprovado do jeito que ele propor se ele bater com o que está descrito nos autos. Se ele bater com o que está descrito nas provas. Ou seja, obrigatoriamente vocês vão ter que construir um relatório paralelo para comparação. Tudo aquilo que não bater a gente vai derrubar. Entendi. Qual será o tamanho da diferença do que ele vai entender dos documentos e o que nós vamos entender, a gente só vai saber no final, porque isso não foi antecipado. Mas toda a sociedade do Rio Grande do Norte está ciente que do relatório final aprovado vão constar todos os culpados, porque a maioria dos deputados está compromissada com isso. Pois é, e a sociedade tem que entender que quando a gente dá voto a alguém, a gente está elegendo um funcionário para trabalhar a nosso favor, a nossa defesa, como é o caso do senhor e de outros deputados. E ele tem que entender também que ele não está lá para servir a um partido, a uma ideologia política, ele está lá para servir ao povo do Rio Grande do Norte. Uma das coisas que mais me entristece nesse episódio é você não ter a grande maioria dos parlamentares federais e estaduais nordestinos lutando pela punição dos envolvidos e pela devolução desse dinheiro. Essa discussão deveria estar acima de questões partidárias. Acima. Foi roubado o dinheiro do povo nordestino. O diretor do Consórcio Nordeste opera para levar recursos do Nordeste para a cidade de São Paulo, de um aliado político e amigo seu. Era para ser unanimidade a retirada de Carlos Gabas da direção, o afastamento dele da direção do Consórcio Nordeste. Era para ser unanimidade a investigação e recuperação desses recursos. É uma tristeza e uma decepção profunda os governadores do Nordeste estarem coniventes com esse esquema. Cúmplices. Por que estão coniventes? Porque a documentação que eu tive acesso, todos os governadores têm acesso, também tiveram acesso. E ela é estarrecedora. Só com o que já tem, já era imperioso, determinante, a dissolução do Consórcio Nordeste e o afastamento de Carlos Gabas. Não há o que discutir. E o silêncio dos governadores
eleitos pelo povo nordestino, com a confiança do povo nordestino, são coniventes com esse esquema. Todos os 9? Todos os 9, claro, todos os 9. Eu não estou dizendo aqui que todos os governadores participaram de desvio de dinheiro público. Não há elementos que digam isso. Mas eles estão cientes, e a permanência de Carlos Gabas é um escândalo sem proporções. É um descaso com quem colocou estas pessoas para governar os seus estados. A CPI convocou o que parecia impossível para a CPI do Senado, convocar o Carlos Gabas. E vocês estão conseguindo delações e também informações que colocarão muitas pessoas na cadeia, ou não? A gente espera que sim. A CPI ela não tem a força de determinar a prisão de ninguém. E é bom que não tenha. Eu não acho que a decisão de colocar alguém na cadeia deva ser de políticos. Isso seria uma coisa muito perigosa para a nossa democracia. Mas a CPI tem força de fazer o indiciamento com um conjunto de provas que fica quase impossível o Ministério Público não pedir a prisão e o Judiciário não dá. Pois é, deputado, mas a gente tem visto um Ministério Público, principalmente em estados vermelhos, vamos dizer assim, muito alinhados à ideologia, esquecendo da razão precípua do Ministério Público, que é defender a sociedade. E também a gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem um caso gravíssimo de submissão do judiciário ao governador, ao governo do estado. MP também, muito submisso. Vai ser muito complicado isso. Tem duas questões importantes. Primeiro, nós vamos enviar o relatório para a Procuradoria-Geral da República, porque trata-se de um órgão, uma autarquia interfederativa. Na minha visão como advogado, a competência é da Procuradoria-Geral da República, inclusive por envolver governadores, né? No caso da CPI, a gente investiga 2. Fátima Bezerra, que é governadora do meu estado, sim, e Rui Costa, não como governador, que a gente não pode, mas como presidente do Consórcio Nordeste e ordenador de despesas do povo do meu estado. Entendi. Então, a competência da Procuradoria... Se fosse o gerente do clube. Não, ele é o ordenador de despesa. Ele quem passa o cheque. E é o dinheiro do povo do meu estado. Nós podemos e devemos investigá-lo. Então, a CPI o investiga. O segundo ponto é o que aconteceu no Brasil com a pandemia e a liberação pelo Supremo Tribunal Federal da prisão de segunda instância. Retornou um ambiente de permissibilidade de corrupção e de anestesiamento da população. A população foi anestesiada com a pandemia, que realmente mexeu com a vida de todo mundo, que afetou a vida de todo mundo. Eu tenho muita esperança que a nossa CPI lá retome este debate. Retome este debate de que, apesar da pandemia, que foi uma tragédia, e é uma tragédia para o Brasil, nós não precisamos arrefecer com a corrupção. Que apesar do Supremo ter liberado a prisão de segunda instância, nós não podemos cruzar os braços, aceitar e descansar diante disso. Nós precisamos continuar lutando. E esse tema precisa voltar à pauta. Foi muito triste a CPI do Senado não levar o caso do Consórcio Nordeste até lá. E estava muito claro que ela não iria levar, na medida em que o relator, Renan Calheiros, é pai de um governador nordestino. Já deveria estar impedido, não só pelo histórico criminal do Renan Calheiros, mas pela própria ligação direta com um dos envolvidos. E isso foi, assim, quando o Renan foi escolhido relator da CPI, matou as investigações do Consórcio Nordeste. Matou as investigações. O senador Girão, Eduardo Girão, daqui do Ceará, que foi o grande responsável pela nacionalização do que estava acontecendo no Rio Grande do Norte. A gente está fazendo um trabalho lá muito sério, muito dedicado, mas que não teria repercussão nacional se o senador Eduardo Girão, de forma muito corajosa, tivesse levado um vídeo da CPI para colocar na CPI do Senado. Isso gerou um grande barulho no Brasil todo. Isso ainda está aumentando. Os holofotes foram para lá, cada dia estão indo mais, aumenta a nossa responsabilidade, a nossa obrigação de sermos serenos, termos responsabilidade, não nos deslumbrarmos com isso, muito pelo contrário, termos o pé cada vez mais fincado no chão para fazer uma investigação bem feita e séria, para que nenhum ato seja anulado. Eu sou advogado, eu sou da área e eu estou sendo muito criterioso, às vezes até criticado pelo zelo
Às vezes dá, sim, como cidadão, vontade de dizer algumas coisas, vontade de esbravejar, olhar na cara de alguns, como eu olhei na cara de Carlos Gabas, e dizer o que ele merecia ouvir. Mas lá a gente está tendo a posição serena, porque a gente quer, no final, punição efetiva. O senhor esperava uma reação diferente da que ele teve lá quando foi depor? Eu tenho quase 3 décadas de militância na área jurídica. Inclusive fui advogado de algumas das grandes operações lá no meu estado, antes de ser político. Eu nunca orientei um cliente meu inocente a ficar calado. Eu nunca orientei. Eu prefiro que ele erre, que ele dê uma data errada, que ele fale uma besteira, mas que o olhar dele para o juiz e para o promotor seja um olhar de quem fala a verdade. E todos os meus clientes que fizeram coisa errada, eu orientei em determinado momento a ficar calado. Eu não sei qual foi a estratégia do advogado dele mandar calado, mas a minha era, se você tem culpa, é melhor não falar. Entendi. O senhor acha que vai envolver a acusação, no final, nesse relatório, a possibilidade de um inquérito judicial de quantas pessoas envolvidas? Não dá para dizer, até porque são 12 processos lá, é muita gente, vai ser e a gente não pode antecipar julgamentos, até para não comprometer a credibilidade da CPI, mas não há como não ter indiciamentos grandes e fortes. Qual foi o crime mais absurdo que o senhor encontrou lá, além da compra dos respiradores? Nós tivemos um caso lá gravíssimo de aluguel de ambulâncias. Superfaturadas, houve uma denúncia, o contrato foi suspenso logo após a denúncia. Só para você ter ideia da gravidade, a abertura das propostas era num dia, e antes da abertura das propostas, a empresa que viria ganhar já tinha sido vistoriada pela secretaria, já tinha foto com os servidores. Antecipação. Tudo já estava pronto para essa... Carta marcada mesmo. Tudo já estava pronto. E vocês têm a prova da... Tem, nós temos prova documental de tudo. Tudo já estava armado para essa empresa ganhar. Fizeram uma vistoria fraudada, com fotos montadas. Você tem ideia, faz a vistoria no carro, não tirou foto interna. Depois a gente descobriu que não tirou foto interna, porque os equipamentos que eram para alugar para ficar dentro da ambulância UTI só foram alugados semanas depois. Então, assim... O valor disso? Cada ambulância dessa foi alugada por mês por R$250 mil. O custo para comprar uma ambulância era 180. Eu tenho 2 questões ainda, né? Qual foi a participação que vocês localizaram de fraude e desvio de dinheiro com relação ao Ceará? O senhor tem mais ou menos os cálculos? Não, a gente não tem como investigar as questões do Ceará. A CPI ela não tem competência para investigar nenhum estado. Nós investigamos fora do Rio Grande do Norte o consórcio Nordeste. Na parte pelo consórcio? Pelo consórcio. O Ceará perdeu quanto? Só nesse processo dos respiradores, R$5 milhões. Opa. Mas o Ceará também financia, o povo cearense também financia viagens, cargos comissionados. Só Carlos Gabas ganha R$20 mil por mês lá. São cargos altíssimos lá. Aluguel em Brasília, R$30 mil por mês de aluguel de um imóvel em Brasília, sem nenhuma necessidade, quando está todo mundo trabalhando home office. Não tinha necessidade desses cargos. Os estados podiam ceder seus próprios servidores, que já são remunerados, para fazer o trabalho home office junto ao consórcio Nordeste. É um grande cabide de emprego e um instrumento político dos governadores nordestinos. Isso aqui é o consórcio Nordeste. Faltou dinheiro do governo federal para essa pandemia, para os estados do Nordeste? Não, só para você ter ideia, dos 12 processos que envolvem o Rio Grande do Norte, dos 73 milhões que a gente investiga, 68 milhões foram enviados pelo governo federal. Dos 73 com suspeita de desvio e mau uso, 68 eram só recursos enviados pelo governo federal. O governo federal ele financiou quase tudo relativo à Covid nos estados e nos municípios. Vocês conseguiram nessa CPI algumas delações. Elas vieram com provas materiais? A parte das delações, nós não tivemos acesso ainda. A gente teve acesso aos depoimentos com confissões. Porque a delação, necessariamente, ela tem que vir acompanhada de provas. Sim. Essas delações, não conheço o retiro. Essas delações, elas estão no STJ. E é o último processo que a gente ainda não teve acesso, e é uma expectativa que a gente tenha acesso esta semana. E aí vai ser a pá de cal, vai ser o último ponto para a gente desvendar
o que de fato ocorreu nesse esquema do Consórcio Nordeste. Como é que o senhor avalia o relatório do Renan Calheiros para a CPI do Covid no Senado? Eu acompanhei a CPI da Covid no Senado no começo e depois não acompanhei mais porque eu vi que dali não estava se... Não ia sair nada. Não ia sair nada, o trabalho não era jurídico, os atos são todos anuláveis, aquilo tudo vai ser anulado na justiça. Você não pode tratar a testemunha daquele jeito, você não pode conduzir depoimentos daquele jeito, aquelas sessões são quase todas nulas. Eu, no dia do depoimento de Gabas, eu recebi algumas críticas porque eu tratei bem. E eu tinha que tratá-lo com a educação. Eu tinha que tratá-lo com a educação. A vontade como cidadão era de dizer uma série de impropérios para ele, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha que respeitar a lei de abuso de autoridade, eu tinha que cumprir todos os procedimentos, porque eu não iria me perdoar se algum dos atos são anulados na justiça. E a gente, por uma falha técnica minha, não pegar os culpados. A CPI do Senado não vai pegar nada. Além disso, nós não avaliamos a gestão, as decisões que a governadora tomou, políticas ou ideológicas, durante a sua gestão na pandemia. Não. Nós estamos lá analisando corrupção. Nossa CPI ela é objetiva. Ela está acima de qualquer questão política e ideológica. Como tem de ser. Os debates políticos e ideológicos são legítimos. Fazem parte da democracia, mas eles não podem servir de instrumento para você tentar punir judicialmente uma pessoa. Fátima Bezerra foi uma senadora muito over, vamos dizer assim. Isso. Como é que ela, como governadora, está recebendo as informações que chegam das investigações na CPI? Fátima Bezerra tem uma trajetória de vida e de vitória pessoal esplêndida e sempre foi muito aguerrida, como você disse. E essa Fátima, ela se aposentou no dia da posse. Fátima hoje é aliada de todos que ela chamava de golpista. Fátima é aliada de todas as oligarquias que ela dizia combater a vida toda. Fátima aprovou todos os projetos, fez uma reforma da Previdência bem mais dura para o servidor do que a do governo federal, quando ela dizia que a do governo federal era a reforma da morte. Fátima é absolutamente conivente com os casos de corrupção. Ela não fala nada em relação ao Consórcio Nordeste, ela é ex-Fátima. Entendi. A Fátima, que a levou a ser senadora e governadora, essa está em algum canto lá atrás. Ela não é a mesma pessoa que hoje governa o meu estado. Agora, deputado, o senhor, que tem um certo nome, né, porque o senhor está no 3º mandato. Isso. E com essa CPI o senhor acabou ganhando um destaque nacional, né? E como é que o senhor vê a política no Rio Grande do Norte a partir desta CPI e que futuro o senhor vê para o senhor? Porque já deve, certamente o pessoal está querendo você para governador. Eu tenho muito os pés no chão. Eu entrei na política, interrompi uma carreira de advogado para realizar um sonho. É um sacrifício familiar, pessoal, financeiro muito forte estar na política, né? Você abre mão de muitas coisas. Então, para mim, só vale a pena se ao final do dia eu puder chegar em casa e minha mulher me receber com orgulho, meu filho poder ir para a escola e os amiguinhos não estarem fazendo chacota dele ou dizendo coisas, eu não respondo processo. Nenhum parente meu nunca assumiu o cargo. Eu fiz oposição aos 3 governadores, infelizmente 3 governadores péssimos para o estado. Eu preferia que nosso estado tivesse tido 3 grandes governadores nos mandatos. E eu procuro ter sempre os pés no chão. Não há problema nenhum para novos desafios. Mas o senhor não está fazendo o trabalho na CPI com foco numa campanha política, por exemplo, grandiosa como é necessária para um governo do Estado. Engraçado, na CPI eu cometi isso com os amigos. Quando a CPI começou, eu nunca quis ser escravo da política. Então eu tenho sempre como plano voltar para a advocacia, que é a minha profissão. Né? Você quer contribuir com o seu Estado, com o seu país. E eu nunca quis fazer concurso público. Eu sou capitalista, eu acredito no mercado, eu quero voltar para a iniciativa privada. Então, quando começou a CPI, eu disse, eu posso errar em tudo aqui, menos na parte jurídica, porque senão ninguém me contrata depois. Exatamente. Então,
foi sem querer, meio que sem querer, que isso fez com que a CPI ganhasse uma credibilidade enorme. Porque a minha preocupação é fazer tudo juridicamente certo para não perder a minha credibilidade como advogado. Hora nenhuma eu quis ser político na CPI. Porque eu sabia que o mundo jurídico do meu estado estava olhando para mim. E aí ninguém ia querer me contratar como advogado se eu ficasse fazendo palhaçada na CPI. Então, terminou que isso gerou um efeito, potencializou muito politicamente a CPI. Porque hora nenhuma a gente tentou fazer lacração, fazer vídeo que sabia que ia ter um recorte para ir para a internet. Terminou que o único vídeo que saiu meu lá para ir para a internet foi um dia que não deu para aguentar como cidadão o deputado relator Francisco do PT passando pano em quem roubou dinheiro do Estado. Foi o único momento que aí sim eu explodi e eu gritei, eu disse, você está cego que não está vendo essa documentação, essas confissões, isso tudo como cidadão. Mas eu estou tendo cuidado enorme. E essa minha postura, como advogado, como zeloso na parte jurídica, fez com que isso tudo ganhasse uma dimensão política que eu confesso que ainda não consigo dimensionar. Deputado, ano que vem a gente tem eleições. Como é que o senhor avalia a qualidade do eleitor brasileiro que não cobra dos seus representantes nas assembleias legislativas dos seus estados uma fiscalização, como é que tem sido feita lá no Rio Grande do Norte, que apesar de vocês serem minoria na Assembleia, conseguiram abrir uma CPI e estão investigando de verdade. Como é que o senhor avalia essa relação ainda? E principalmente no Nordeste. O senhor sabe que eu sou do Rio de Janeiro, eu vivo aqui no Ceará há 20 anos, mas eu não consigo entender ainda essa submissão, essa subserviência do cidadão que está sendo roubado e que está mantendo essa gente no controle. Olha só, um dos motivos de eu estar aqui hoje no Ceará, eu estou indo à Bahia também, estou com convite de ir na Bahia e estou dispondo tempo para isso, porque eu acho que você e uma série de cidadãos brasileiros, nós precisamos retomar o debate sobre corrupção no Brasil. Esse debate foi congelado. A gente veio numa crescente muito boa de 2013 até 2018. Muito boa. E a pandemia, e volto a dizer, e a flexibilidade que o Supremo Tribunal Federal deu para os casos de corrupção, gerou um grande desestímulo na população desse debate. Esse debate precisa ser retomado, porque ele é libertário. Ele é libertário, quando o cidadão começa a discutir conceitos e posturas políticas. A gente não pode discutir, entender que as ações sociais do governo ou de um gestor de plantão, elas são, por si só, elas são terminativas. Eu não quero que um gestor tenha grandes ações sociais e que fique roubando. Ele é obrigado a fazer as grandes questões sociais e ele também é obrigado a ser honesto. E a gente precisa retomar essa pauta de eficiência, de desenvolvimento e sim de fazer a coisa certa, do jeito certo. Mas aí é que está o problema. E eu faço meia-culpa não estando mais no sistema de comunicação. Que no caso eu tenho um canal pequeno na internet, mas tem um canal que reverbera. E a culpa dessa falta de discussão da corrupção vem da própria mídia. Aqui no Ceará, por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados aos grupos de comunicação local. Então, só se fala o que o governador do estado quer e o que o prefeito da capital manda. Fica muito complicado, principalmente quando a mídia trabalha contra a essência do jornalismo, que é mostrar a verdade. Como é que a mídia do seu estado está trabalhando na questão da divulgação dos trabalhos da CPI? Muito, muito, muito menos do que a importância dos fatos tem. Assim, muito menos. A gente vai furando, tem algumas coisas que não dá para segurar. Lá a gente tem um fator que termina ajudando, porque o prefeito de plantão que domina uma parte da imprensa faz oposição à governadora que domina outra parte, isso termina tendo um jogo aqui de... Mas, por exemplo, lá ninguém fala, houve uma operação da Polícia Federal e afastaram o secretário de saúde do município também por compra de respiradores sucateados. Lá os dois fizeram a mesma coisa. E aí a gente tem que apostar nas redes sociais. A gente tem que apostar. Quando você vê algo na internet que
que você considera importante, que você se identifica, você tem que compartilhar. Você precisa passar para frente, você precisa jogar. Hoje o cidadão, claro, bem menor do que um veículo, do que uma rádio, do que uma TV, mas o cidadão também tem uma capacidade de propagação. Quando você comenta um vídeo desse, quando você curte um vídeo desse, você compartilha um vídeo desse, é um ato de cidadania. Se você acreditar no que a gente está dizendo, que também é democracia, você não é obrigado. Mas compartilhe os conceitos que você acredita. Em quanto tempo o senhor espera terminar os trabalhos da CPI? Até o dia 15, 18 de dezembro, a CPI ela tem que ser encerrada, porque a gente tem a esperança de que ainda no início do ano as ações judiciais sejam protocoladas contra os culpados. Lá em Brasília? Lá em Brasília e alguns no meu estado. Tenho mais esperança das de Brasília. Aí, pessoal do MP do Rio Grande do Norte, honrem o sangue nordestino, né? Olha, eu sou carioca, estou aqui há 20 anos e eu não tenho a menor pretensão de voltar para o meu Rio de Janeiro. Estive lá agora e vi que o carioca e o povo fluminense abandonou realmente a luta pelo Estado com qualidade, um Estado bonito que está completamente perdido. Aqui a gente vive sob um regime tirânico. Os governadores de esquerda realmente dominam os estados com mão de ferro. A gente é que precisa mudar essa situação. Eu acredito que quanto mais a gente tiver representatividade... Eu queria, antes de terminar então, falar da escola de jovens líderes. Isso, que eu achei o projeto muito interessante. Muito legal, que a gente precisa repetir aqui no Ceará. Nós fundamos um grupo político lá que não é aliado nem das oligarquias, nem das esquerdas. E a gente sentia que os jovens não tinham oportunidade. Ou você se aliava a uma oligarquia, ou você era cooptado pelos partidos de esquerda sindical. E aí a gente disse, vamos fundar um grupo político novo. Nós criamos uma escola chamada Escola de Jovens Líderes, ela está na 3ª edição, e começamos a formar quadros políticos. Elegemos um deputado estadual mais jovem do Rio Grande do Norte na eleição passada, aluno da escola, foi a primeira filiação partidária da vida dele, a primeira candidatura da vida dele, ganhou a eleição lá só com rede social. Esse rapaz hoje tem 28 anos, é prefeito da 2ª maior cidade do estado, ganhou a eleição de uma ex-governadora, ex-senadora, que a família dela já teve 3 governadores, ganhou a eleição na cidade de Mossoró, é o atual prefeito de Mossoró. Nós temos mais de 30 vereadores jovens que nunca tiveram mandato, nunca foram filiados a partido. E iniciamos no sábado passado agora a 3ª edição da Escola de Jovens Líderes com 180 jovens de todo o estado que estão a fim de fazer política limpa, honesta, sem depender de oligarquia, sem depender de campanha cara. E nós passamos 8 meses treinando esses jovens e vamos premiar os 2 melhores, o melhor rapaz, a melhor moça. Nós vamos patrocinar a candidatura deles, os 2 mais talentosos. A gente patrocina, a gente ajuda para dar oportunidade para eles terem mandatos relevantes. É assim, política, a gente tem que começar novo, mas com maturidade, né? Com interesse no estudo, com interesse em aprender, para a gente poder não ficar só desfrutando dos louros da eleição, mas simplesmente devolver ao povo que te elegeu o trabalho com confiança. Olha, deputado, enorme prazer de conhecer o senhor, de conversar e de saber sobre as coisas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Norte, que envolvem toda essa região vermelha do Nordeste brasileiro. Vermelha do sol quente, mas infelizmente ainda dominada pela nefasta ideologia comunista. Mas a gente vai se livrar disso, eu tenho certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Curta, comente e compartilhe. Isso mesmo.